Muito bem, então, pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Tríade Podcast. Eu sou Marcelo Fassbinder e desde já vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, né? E ative o sininho lá do vídeo para você receber as notificações de cada vídeo durante a semana que for lançar, né? Ative o sininho lá. E quero falar também sobre aquela frase, né? Que ninguém faz nada sozinho. Eu falo sempre essa frase que ninguém faz nada sozinho, já falando dos meus colaboradores, nos meus colegas aqui, que são o Johnny da Johnny Studios e o Luan Possebon. E também eu quero falar de um cara novo aí, que é o Cheruti, né? O Cheruti está nos dando um apoio muito bom aí, aqui no programa. Nosso parceiro, então, a partir de agora. Muito obrigado, Cheruti, por tudo aí. E vamos começar aqui, então. Hoje eu trouxe dois convidados. Na verdade, é um casal, né? No qual eu tenho acompanhado o trabalho deles já há algum tempo, né? Mas o trabalho deles atual agora eu tenho acompanhado há pouco tempo, que é o meu amigo Charles Zandoná e Sara Zandoná. É o casal aí, um casal muito legal aí. E eu vou pedir para ti, Charles, te apresenta pro pessoal aí. Olá, obrigado por ter vindo, né? Claro, eu que agradeço a oportunidade, né? Primeiramente, um oi para todo mundo, né? Me chamo Charles, sou natural de Porto Alegre mesmo, cresci em Cachoeirinha, né? Mas sou gaúcho, né? Porto Alegre. E atualmente, né, eu e minha esposa, nós moramos em Cidade Oeste, no Paraguai, né? Moro no Paraguai. Atualmente. Quanto tempo estão morando no Paraguai lá já? Vamos agora pro 5º ano, né, amor? 5º ano já que nós estamos morando lá já. 5º ano já. Mas, Charles, agora eu vou te perguntar assim, é muito interessante a história de vocês, né? É muito legal assim, mas eu quero começar lá do começo, lá do início. Claro, lá do começo é óbvio, né? Essa é boa, né, Gabriel? Lá do começo. Quero começar do início. Lá atrás, lá da parte dos primórdios, né? Da onde tu vem, qual é os teus objetivos. Nós, como o pessoal sabe que a gente é cristão, né? Tu vem de uma linha cristã, né? Sim. Porque geralmente eu tenho um pessoal que vem aqui, às vezes também eles encontraram o evangelho, né? Uhum. O cristianismo depois de mais velho e tal. Outros são desde berço mesmo, né? Então tu já vem de uma linha cristã desde pequeno. Sim, na realidade a minha família, praticamente quase 100% dela é cristã, né? Meus pais são cristãos, né? E desde berço, sim, eu sempre fui cristão. Comecei na igreja desde a infância, escolinha, adolescente, legal, jovem, me tornei líder e assim fui. E assim por diante, né? Fui crescendo, que legal, cara. Bom, agora a Sara. Se apresenta aí pra nós, Sara. Pessoal que não te conhece aí. Olá, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Sara. Eu sou a esposa desse rapaz que tá aqui do lado. Eu sou natural do Amapá, né? A minha trajetória é um pouquinho diferente da do Charles, não na questão cristã, né? Mas a questão de viver, né? Eu vim pro Rio Grande do Sul quando eu tinha 12 anos. Né? 12 anos. Eu tinha 12 anos de idade. Mas antes disso, meu pai, que é missionário, foi missionário na região ribeirinha, foi missionário também em município que foi ex-quilombola, enfim. Depois nós viemos pra cá, né? Viemos pra cá quando eu tinha 12 anos e logo quando eu fiz meus 17, quase 18, quando eu comecei a namorar com o Charles por aí, eu fui pro Paraguai. Foi pro Paraguai já. Paraguai, com 18 anos, acredito que já tinha 18 já. Desculpa te interromper, mas o teu pai é o pastor, né? Meu pai é o pastor Juarez, isso. Pastor Juarez, que todo mundo conhece aqui em Cachoeirinha, né? Ele já muito, é bem andado. Muito querido, né? Muito querido por um abração, muita gente. pastor Juarez. Então, eu nasci num lar cristão, né? Tive desde pequena, cantava. Meu pai colocava a gente pra cantar na igreja, então eu subia lá no púlpito com meus irmãos e cantava. Já desde cedo tu cantava já, Sim, né? Sim, desde cedo. Não sabia nem falar direito, já tava cantando. Legal. E, claro, depois de maior, né, a gente até fez um trio, eu e meus irmãos, né, a gente cantava junto, quando a gente se encontrava sempre, porque depois separou tudo, né, cada um foi para um lado. Mas
Hoje, atualmente, né, nós estamos no Paraguai ainda morando lá, juntamente com o Charles, né? O nome da cidade é... Ciudad del Este. Cidade Del Este. del Este. É que em espanhol se fala Ciudad del Este. Cidade del Este. É diferente. Bom, meu português já é terrível, imagina falar o espanhol, né? Mas é muito legal, eu quero agradecer, viu, Sara, por vocês ter aceitado o convite de estar aqui no programa. Nós agradecemos o convite. Charles também. Obrigado. A gente ficou muito contente, assim, quando eu conversei contigo e tu ficou de... Não, eu vou dar uma olhada aqui e vejo. Sim. Aí depois tu me deu o retorno ali. Muito obrigado, cara. A gente ficou muito contente mesmo. A alegria é nossa. Então, vocês foram pro Paraguai já faz uns 5 anos, tu falou? Vamos entrar pro 5º ano agora que nós estamos já lá, né? Legal. 5º ano já. Mas aqui tu teve toda uma história aqui, então, no Rio Grande do Sul, né? Antes de ir pro Paraguai, né? Sim. Que é um projeto que é mais recente de vocês. Vocês tiveram toda uma história aqui na cidade de Cachoeirinha mesmo, né? Sim. Eu sei que a Sara, teu pai é pastor, né? Então, por um bom tempo, também participou bastante aqui na cidade, na parte da música, né? Sim, no caso, meu pai ficou pastor, acho que uns 2, 3 anos por aí, mano. Aqui, que ele era pastor na Rondônia, aqui, ele cuidava na época, setor, né, região. Era setor, Isso, e daí pegava a granja, pegava outras igrejas da volta. Isso. Daí ele foi pastor aí. E foi nisso que eu e o Charles nós nos conhecemos, né? Foi nesse que ele... Foi aí que ela se apaixonou por mim, né? Foi Se achando, né? E aí, meu pai foi pastor ali na Rondônia, só que fazia parte a granja, né? Fazia parte. Que é aqui a granja aqui da... A granja Uni. Que era o Maurício. Isso. E aí foi aí que a gente se conheceu. Na verdade, mesmo, a minha mãe conheceu ele antes de mim, né? E ela sempre me falava dele na autoescola. A minha mãe sempre me falava dele e tal. E aí depois... Coisas boas, né? Sim, sempre falou. Na autoescola, tu... Quando eu tava tirando a carteira, na autoescola ainda, a mãe dela tava tirando junto. E eu não conhecia ela. Vocês se conheceram na autoescola. A mãe dela. A mãe dela. Sim. Aí lá a gente conversava, tomava café junto e tal. E ela falava, tem uma filha e tal. Né, tem um filho. Imagina a mãe dele ver um rapaz bonito esse aí. Um cara bonito, um cara cristão, um cara que é, né, todo, simpático. né? Simpático. Ela falava, eu conheci um rapaz muito simpático e tal, não sei o quê. E ela me falava o nome dele, eu imaginava ele na minha cabeça. Porque eu tenho essa mania de alguém me falar o nome e eu já mais ou menos imaginar como é a pessoa, Tu vê, né? uma coisa do ser humano, né? Eu acho que a maioria do ser humano é assim, né? Quando conta uma história, a gente vai imaginando. Tenta associar, né? O que tá acontecendo, como é que era o trajeto e tal, né? É bem interessante. Então, ele conquistou a sogra. Primeiro. Conquistou a sogra primeiro. Parece que foi. Pô, deu certo, hein? Foi um bom conquistador, porque tanto é que vocês estão muito felizes hoje, né? Sim. Nossa, Deus. A gente, acho que de relacionamento, acho que nós temos já 10 anos, né, amor? Desde namoro, noivado. 10 anos já. Já 10 anos já. Parece que Legal. não, mas já é 10 anos. Tem bastante tempo já. E aí, depois ele apareceu, eu lembro até hoje, né, a primeira vez que eu vi ele descendo ali aquele morrinho ali da Rondônia descendo, porque ele supostamente sempre esquecia uma bíblia na minha igreja, uma gravata, alguma coisa. Ele esquecia, ele tinha que ir buscar. E daí, justo nesse dia, a gente se conheceu e logo a gente se tornou amigo, né? A gente se tornou amigo, depois namorado. Sempre foi amizade primeiro, né? Amizade. A gente foi primeiro amigo. E daí depois a gente namorou, terminou, depois ele ficou me esperando uns 7 meses, depois eu voltei de novo, daí eu pedi ele namoro, né, que a gente tinha terminado, e aí a gente voltou a namorar de novo. É que na verdade assim, ó, se é pra contar, vamos falar, né? Eu quando tinha 12 anos, depois eu deixo de falar, tá amor, fica tranquilo. Quando eu tinha 12 anos eu escrevi uma carta pra Deus, assim, falando exatamente a pessoa que eu queria, né? E ele tinha todas as características, mas eu era meio durinha, assim, de coração para algumas coisas e eu não queria aceitar algumas coisas. E aí, um dia, quando a gente tava separada, a gente tinha terminado, a minha mãe chegou e disse, filha, por que tu não ora? Ela disse assim, porque eu nunca vi um rapaz te olhar com tanto amor que nem o Charles te olha. Então, ela chegou e me aconselhou para me orar. E eu disse, não, mãe, tudo bem, eu vou orar, mas sabe quando você ora e acha que não vai dar nada, sabe? Eu achei que não ia dar nada, que não ia acontecer nada. Pô, vou orar, vou orar, mas eu acho que não. Daí eu falei, Senhor, tudo bem, se o Senhor tem propósito com a gente,
Então, que o Senhor mude dentro de mim, porque ainda tem algumas coisas que não tá legal e tal. E nisso eu comecei a orar. Não demorou muito. Eu já comecei a achar ele bonito, que eu não achava. Comecei a gostar dele, já me chamava atenção. E eu disse, opa, alguma coisa tá mudando, né? Aí foi aí que eu percebi que realmente tinha algo de Deus, né? Isso, e aí foi quando a gente voltou a namorar. E logo depois eu fui pro Paraguai. E ele ficou. E ele ficou. Bah, que coisa, cara. A gente ficou, eu acho que mais ou menos uns 4 anos, né? Foi quase namorando 4 anos. Distância, isso. né? Namorando à distância, eu visitava ela lá, tipo, cada 2, 3 meses eu ia pro Paraguai. Aí visitava ela lá e voltava. Visitava e voltava. Imagina namorar lá no... Bater que ir lá pro Paraguai pra ter uma namorada. Pegava o ônibus, na época eu era zero de conhecer o Paraguai, então, tipo, não falava espanhol, não entendia nada. Eu entrava no ônibus e entrava lá pra dentro, lá. Não era Cidade do Oeste, né? Era Vila Rica, uma cidade mas que... mais interior. Mas já é Mas é longe, né? Quantos quilômetros onde ela morava antes? Onde ela morava dá uns 300, eu acho, mais ou menos, né? 250, 300 quilômetros, eu acho. Tipo, daqui... Tipo, daqui a Palmeira das Missões, mais ou menos assim. A distância, assim. Não, a distância daqui até lá. A distância daqui até lá é mais. Eu digo esses 250, 300 Era do da Brasil, fronteira, né? da fronteira, até a cidade onde ela morava. Meu Deus, daqui, é muito amor. É muito amor. Daqui a Foz do Iguaçu, que é a fronteira com o Paraguai, são 900 quilômetros. Mais esses 250, 300 aí. Então passa de 1.000 quilômetros, né? Ah, não. Então tá explicado, então. Então realmente foi um agir, né? Foi um agir, né? Foi uma coisa forte. Mas o mais bacana, assim, Marcelo, é que todo esse momento, Deus falou muito comigo aqui e com ela lá no Paraguai. Era incrível. Tanto através da palavra de Deus, né? Quanto através de louvores e até mesmo de pessoas que Deus usou de alguma forma para falar com a gente, né? Então, foi um momento, assim, único de muita experiência, assim, com Deus, principalmente. Então, tipo assim, as coisas foram se encaixando ao natural, assim, né? Desde o nosso casamento, da nossa casa, que na época a gente não tinha, o carro, tudo foram se encaixando, assim. E quando a gente casou, a gente já tinha casa, já tinha carro, já tinha tudo já daí, né? Foi uma coisa muito abençoada, né? Foi muito abençoado. Bom, o pessoal que não que tá assistindo a gente e não tem assim não tem o conhecimento assim sobre o evangelho, sobre o cristianismo, né? O que a gente fala aqui? A gente tá falando assim que foi algo de Deus, porque a gente como cristão, né? Nós somos cristão, a gente acredita nos mandamentos de Cristo. A gente pratica o evangelho, né? Não uma religião, mas sim a gente é cristão. Então, quando a gente fala assim que foi um propósito de Deus, que Deus providenciou algumas coisas, foi um agir de Deus, como a gente acredita e é o que é a verdade, que Deus é o nosso Criador, né? Ele se preocupa com a gente, então ele providencia para que as coisas dê certo, né? Então, para quem não tá... A gente chegou agora aqui no canal e tá ouvindo isso aí. Quem sabe você não é de nenhuma igreja, você, né? Então é bem bacana, assim, ouvir isso, porque a gente se sente tão bem, né? Em saber que tem um Deus que se preocupa com a gente e cuida da gente, né? Verdade. É muito, muito bacana, assim, ouvir isso. Um casal tão jovem, assim, com tanta história para contar. Isso é um testemunho bonito, né? Muito legal, né? Imagina o milagre que Deus fez, né? Sabe que era incrível a forma que Deus falava com ele aqui e como Deus falava comigo lá. Deus confirmava, era algo muito forte, sabe? Deus falava com ele num culto, no outro culto Deus falava comigo e a gente, quando ia conversar, sabe que Deus me falou assim, não, mas Deus falou também isso comigo e tal, então vamos continuar no propósito. Para marcar um diferencial aqui, né? Não sei se todo mundo fez isso, mas a gente, desde o início do namoro, a gente sempre teve o hábito e o costume de ter o nosso propósito de oração, né? Então, nós orávamos sempre à madrugada, às 3 da manhã. E aí, depois cada um teve um horário, mas a gente sempre orava, né? A gente tinha esse hábito de orar pelo nosso relacionamento, que eu acredito que foi o que realmente foi o divisor de água para que tudo ocorresse bem, né? Não vou dizer que foi uma coisa super fácil, porque não foi.
mas a forma que Deus trabalhava e Deus agia tanto conosco e quanto na situação que a gente passava, porque a gente construiu a casa nesse meio tempo, né, amor? Você conseguiu comprar o carro e tudo foi, tipo assim, Deus abençoando, mas porque a gente tinha a questão da oração, que a gente tinha o nosso propósito, e é uma coisa que a gente tem até no nosso relacionamento hoje, né? E é por isso que veio até a questão do Médicos com Propósito, né? Porque já surgiu disso, já veio com a gente, sabe? É uma coisa que estava enraizada com a gente. Que legal, daí né? Que legal. Veio a surgir agora. Legal, muito legal. E assim, ó, eu ia perguntar justamente disso agora. Na verdade, eu ia perguntar antes sobre as dificuldades, né? Mas vocês já falaram, né? Que, poxa vida, imagina tu ir visitar ela lá, só daqui até a fronteira 900 quilômetros. Depois mais 300 e pouco, né? Até onde ela morava. Então, o que vem depois disso aí provavelmente deve ter sido bastante provas, realmente, né? Mas ela tocou num assunto ali que eu ia perguntar agora, que é o Médicos com Propósito. Me fala um pouco desse projeto de vocês aí, desse sonho, Conta para nós sobre esse projeto aí. Bacana. Bom, Médicos com Propósito é uma pergunta que, na realidade, quase todas as pessoas perguntam pra gente. Que propósito é esse, né? O que é o Médicos com Propósito, né? E aí eu sempre tento explicar assim da maneira mais simples, né? Que é que ele começou antes da gente estudar medicina, né? Hoje nós somos estudantes de medicina, né? Para o pessoal que está assistindo a gente. Nós estamos vamos por 5º ano morando no Paraguai. Nós fomos para lá com um propósito, né? De estudar medicina, né? Juntamente com um propósito missionário que também nós temos, né? Que nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente, né? Mas esse projeto, ele começou um pouco atrás, quando nós estávamos aqui em Cachoeirinha ainda. A gente já tinha casado, a gente já estava morando na nossa casa, só que a gente não tinha ainda feito um curso superior, a gente não tinha estudado ainda, né? Tinha se formado, ensino médio, normal, e a gente tinha um sonho de fazer uma faculdade, né? Só que a gente conversava muito sobre isso, eu e a Sara, e nós queríamos fazer um curso que não fosse apenas um curso para a gente ter um certificado lá profissional para atuar numa determinada área. Mas a gente queria que a gente pudesse se formar em uma área que a gente pudesse contribuir também para o reino de Deus, para a obra de Deus, né? Eu sempre digo assim, unir a profissão com a vocação. Como a gente falou aqui um pouquinho antes, a gente cresceu na igreja, né? Então o que a gente sabia era sempre trabalhar dentro da igreja. Trabalhar, que a gente fala, é servir, né? Que a gente não era assalariado, a gente nunca foi por isso, né? A gente servia por fazer algo que a gente gostava de fazer. Então a gente liderou jovens, a gente trabalhou em vários ministérios dentro da igreja e a gente se sentiu importante fazer aquilo ali. Então a gente viu a necessidade também dentro da igreja de ter pessoas com uma qualificação profissional para também ajudar pessoas dentro da igreja, né? Inclusive, não só os próprios membros da igreja, né? Ou as pessoas que estão chegando, mas sim, os próprios líderes que trabalhavam junto com a gente, pastores, né? Líderes, obreiros. Então, a partir daí, a gente começou a ver assim, que curso a gente poderia fazer? E aí, a gente tentou vários cursos antes desse. E parece que quando a gente achava que ia fazer um curso, alguma coisa não dava certo. Aí a gente começou a entender, não, peraí, qual é o propósito disso? Se não está acontecendo, é porque ainda nós não achamos o caminho certo, né? Deus tem algo maior, Deus tem alguma coisa preparada pra gente. E é interessante falar que a Sara sempre quis estudar medicina no Paraguai. Ela sempre teve um sonho de estudar medicina, né? E o sonho dela era se formar nessa área. Eu já nunca sonhei assim, nunca pensei, vou estudar medicina. Não, eu tenho que ser sincero, né? Até porque eu era de uma área bem diferente, uma área de vendas. Então é uma coisa bem diferente do que medicina, do que área da saúde, né? Só que eu nunca quis estudar medicina no Paraguai.
Nunca quis estudar no Paraguai, porque eu pensava assim, tô aqui no Brasil, tem uma faculdade pertinho de casa, tem a Cizuca aqui em Cachoeirinha, tem aqui em Porto Alegre tantas universidades, tem em Canoas. Eu falava assim, a gente pode estudar aqui, a gente tem tudo aqui, nossa casa tá aqui, nosso carro tá tudo aqui, então vamos estudar aqui. Só que o mais interessante é que a gente vinha nessa linha de oração, sabe? A gente vinha nesse propósito, Senhor, nos dá uma direção, nos dá uma direção. E eu entendo assim que Deus, além dele usar pessoas, usar palavras, usar louvor para falar com a gente, ele fala diretamente com a gente. E isso é um particular de cada um, como Deus fala. Né? Tem gente que vê um anjo descer, vê isso, vê aquilo. Eu não vi um anjo descer, eu não vi essas coisas assim, né? Não, eu tava um dia orando no meu quarto, sozinho, e eu senti assim no meu coração uma paz assim muito grande. E como se alguém falasse pra mim assim que tava plantando uma semente no meu coração, essa semente ia brotar. E aí eu pensei assim, nossa, será que isso é coisa assim da minha cabeça, né? Mas eu senti que era uma coisa muito forte, assim, eu disse, isso é uma coisa de Deus. E isso ficou um mês martelando assim no meu coração, e eu não falei nada pra Sara. Um mês me martelando. E eu tava bem estruturado profissionalmente, trabalhava numa empresa boa, tinha ali um salário razoável, a Sara também, a gente tava bem estruturalmente, não tinha um porquê sair daqui. Encaminhado. Exatamente. Então, um dia eu fui pro meu trabalho, peguei meu notebook, abri, tava ali trabalhando, olhei meus contratinhos assinados, olhei tudo, eu disse assim, não, mas me falta uma coisa. E aí veio aquele pensamento assim, o propósito. E aí naquele momento me veio assim um pensamento, vou pesquisar aqui sobre faculdade de medicina no Paraguai. Entrei ali, e comecei a entrar, parecia uma criança olhando aquilo. E eu comecei a ver uma oportunidade que eu não tinha aqui no Brasil de estudar lá. Só que primeiramente, eu pensei na Sara, né, dela estudar medicina. Daí eu pensei, seria legal, o sonho dela e tal. Aí cheguei em casa, super animado, ela tá lavando a louça assim. Eu disse assim, amor, posso te fazer uma pergunta? Daí ela disse assim, pode? Eu disse assim, tu já pensou em estudar medicina no Paraguai? Ela parou o que ela tava fazendo, olhou pra mim e disse assim, o quê? Tu falando isso? Eu me lembro até hoje. E aí eu disse assim, não, eu tô te fazendo uma pergunta, eu quero que tu me responda sim ou não. Daí ela disse assim, não, eu até iria, mas tem um detalhe, só se tu for estudar comigo. E aí quando ela falou isso, eu disse assim, mas a tua fé tá melhor do que a minha. Porque eu pensei em ti, tu já tá pensando em nós dois, né? Daí ela disse bem assim, tu não crê que Deus pode fazer isso? E aquilo parece que foi uma facada assim no meu coração, sabe? E eu creio, vamos orar então. Legal. E aí ali começou um outro propósito, tudo tem propósito, né? Começou um outro propósito, que a gente começou a orar 6 meses. Vou ser bem breve também para não estender muito. A gente orou 6 meses sem falar nada para ninguém. Nem para nossos pais, nem para nossos pastores, para ninguém. Só 6 meses entre nós. Sabia. Senhor, é da tua vontade de nós estudarmos medicina no Paraguai? E nisso a gente foi pesquisando faculdade, valores, custo de vida, como que era. E pesquisando, sem falar nada para ninguém. Nesse meio tempo de 6 meses, foi um tempo único que a gente nunca viveu. Até hoje, foi um tempo para aquele tempo. Deus se manifestou de uma forma tão grande na nossa vida que a gente ia numa igreja, né? Deus falava com nós, a gente estava muito sensível à voz de Deus. Então Deus falava através de uma palavra, de um louvor, de um profeta de Deus. Esse projeto que vocês estão orando não é de vocês, é meu, o profeta dizia. Deus vai levar vocês para essa terra que vocês estão orando. E assim Deus ia falando, esse projeto lá naquele lugar, coisa que as pessoas olhavam e diziam, o que ele está falando? Da onde? Eles estão bem aqui, não tem ninguém entende. Mas nós sabíamos o que ele estava falando. Imagino vocês escutando isso, né? Era de emocionar, assim. Imagina. Deus usou pessoas diferentes que não conheciam a gente, pregadores diferentes, dizendo, esse projeto que vocês estão orando para fazer isso, esse projeto não é de vocês, é de Deus. Vai chegar o tempo que vocês vão ir. 6 meses foi assim, Deus falando. Quando chegou 6 meses, a gente não tinha mais dúvida que esse era o projeto. A gente disse assim, eu não tenho dúvida, é de Deus isso, a gente vai pra lá porque Deus tem um projeto grande pra nós nesse propósito, de estudar medicina. Só que daí veio a pergunta, como ir para o Paraguai? A gente trabalha aqui, a gente tem a nossa vida aqui, a gente depende disso daqui, e aí tu vai estudar medicina, pra quem não sabe, medicina é um curso integral. Você estuda de manhã, de tarde e às vezes à noite.
Final de semana, você estuda em casa, estuda. E é prova, uma atrás da outra. Ou seja, você não tem como trabalhar estudando medicina. Se você quer ser um bom médico, você tem que estudar muito. Então, primeiro, você vai para estudar medicina, não pode trabalhar. Aí você tem que se manter, tem aluguel, tem custo de vida. Normal. Não é fácil, né? E aí a gente fez a pergunta. Depois de 6 meses. Tá, mas peraí, Deus falou com a gente. Mas e agora? Como é que a gente vai? E aí a gente sentou assim no sofá de casa, né, amor? E eu disse assim, vamos fazer uma coisa de louco aqui. Eu disse pra ela, pega um papel e uma caneta. E ela pegou o papel e a caneta. Eu disse assim, ó, nós vamos anotar os nomes de pessoas aqui que poderiam ajudar a gente. E aí a primeira pessoa que nós anotamos foi um amigo meu que eu conheci na época. Na época fazia 6 anos que eu conhecia ele. Esse meu amigo, eu conheci ele há 2 meses. Eu conheci ele. 2 meses que eu conhecia ele, ele disse assim pra mim. Detalhe, ele não... ele nem frequenta a igreja. Ele é um cara que tem muita fé em Deus e tudo mais, né? 2 meses que ele me conhecia, ele disse assim, ó. Eu sou uma das pessoas que um dia vou te abençoar no campo missionário. Que legal. E eu pensei assim, mas eu não falei de missão pra ele. Não falei nada. Ele sabe que eu sou da igreja, mas eu não falei nada. Mas eu disse assim, ó, amém. 6 anos depois eu lembrei disso, que foi quando ela tava com a caneta e o papel ali. Ele foi um dos primeiros ali. Botamos o nome de algumas pessoas, aí eu liguei pra ele. Disse, ó, eu precisava te apresentar um projeto. Queria falar contigo e tal. Não, vem aqui no meu escritório. Outra cidade, não é aqui em Cachoeirinha. Fui até lá. Cheguei lá, ele não tava. Aí eu preparei um projetinho no notebook pra mostrar pra ele como é que funcionava, qual era o nosso projeto de missões, que envolvia a obra missionária e tudo mais. Cheguei no escritório dele, sentei numa mesa assim como a gente tá aqui, só que só eu e ele na sala. E eu disse assim, olha, tem um projeto que a gente tá orando e tal, e eu queria te apresentar esse projeto. Aí eu tô apresentando assim, Marcelo, a metade do projeto, nem falei a principal parte, ele disse assim, ó, pode parar de falar. Aí eu pensei, nossa, cara, acabou a minha esperança. Eu tinha todo um projeto pra apresentar, o cara disse assim, pode parar de falar. Imagina, tava na metade do... E nem tinha aberto o notebook, né? É. Aí ele disse assim, bem assim, palavra, ele disse assim, ó, Charles, eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que tu me responda sim ou não. E eu disse assim, claro, pode fazer. Daí ele disse assim, ó, tu sabe que eu tenho 2 filhas, palavras dele, né? Tu sabe que eu tenho 2 filhas. E elas são a coisa mais importante desse mundo pra mim. Eu disse, claro, eu sei. Ele disse assim, pois é, eu não largaria elas com ninguém. Pra nenhum lugar eu não confio. Mas em ti e na Sara eu confio. Porque eu sei que se elas estiverem perto de vocês, elas vão estar perto de Deus. Palavras dele. Ele disse assim, eu tenho uma proposta pra te fazer. Tu leva minhas 2 filhas pra estudar com vocês lá no Paraguai e eu pago a tua faculdade e a da Sara. Tu aceita ou não a proposta? Só que nesse momento, ele já tava segurando o meu braço e chorando que nem criança. Dizendo assim, ó, eu sei que esse projeto não é teu, mas é de Deus. Só confirmação, né? Exatamente. Só confirmação. E eu também me emocionei na hora ali. Nossa, eu disse assim, aceito a proposta. Saí dali assim chorando, liguei pra Sara e disse, amor, a gente conseguiu a faculdade. E ela disse assim, como? Eu disse assim, ó, não sei, aí, mas Sara, Deus como é que fez. Na hora eu falei, Poxa então vida. Deus tá no negócio, vamos agora partir pra outra parte, né? Que daí viria a parte de conseguir, pra se manter no lugar, né? Não tinha só a faculdade, tinha questão também Tinha mais isso ali. de mantimento mesmo. Mas isso já serviu de uma motivação pra gente. Isso aí né? foi Uma motivação pra gente ir Foi o atrás do primeiro resto. passo, assim, ó. 6 anos de curso. E é o rapaz que hoje paga a nossa faculdade. As 2, a minha e a dela. Então, tipo, 6 anos de curso. A gente tava super feliz, ganhamos a faculdade. Agora vamos atrás do resto. E fomos. E vai na casa de um, visita, me ajuda com R$100. Não, nunca pedimos uma ajuda. Detalhe, né, amor? A gente sempre apresentou o projeto. Ó, esse aqui é o nosso projeto, nosso sonho é esse. Algumas pessoas, te ajudo com 100, te ajudo com 50. E assim foi. Quando a gente achou que tinha um valor que era o suficiente, eu acho que agora dá pra gente ir. Aí a gente foi. E já estão há quanto tempo lá? 2 malucos. Vai fazer 5 anos já. 5 anos já. E tudo pela fé. Tudo pela Deus fé. mantendo a gente. Que coisa, hein? Eu não sabia que era...
Esse, assim, bem assim, eu não sabia. Né? Agora eu fiquei encantado, assim, porque tu vê o que é a confirmação de Deus, né? Quando ele tem um propósito, de Deus, né? É verdade. É muito, muito bonito, né? A gente ouvir isso. Na verdade, é muito inspirador também, né? Muito Sim. inspirador, assim. Aquela pessoa que às vezes perde a esperança, né? E, não vai dar certo, tal coisa. Tem pessoas que, por muito menos, né? Já desistem de sonhos. E é muito importante vocês falar sobre propósito, porque basta a gente confiar em Deus, né? Colocar os propósitos, né, nas mãos de Deus e Ele faz o resto. Muito legal mesmo. E aí lá vocês foram estudar para lá e a adaptação foi de imediato? Como é que foi? O domínio da língua, porque as aulas são em espanhol, né? Espanhol, né? Totalmente espanhol. Espanhol, você tem que falar espanhol e ainda não... O Paraguai, ele é um país bilíngue. Ele fala o espanhol e o guarani. Então, é diferente do Uruguai, é diferente da Argentina, é diferente da Venezuela, é diferente de outros países que falam o espanhol só. Então, tipo assim, o Paraguai, eles não falam só uma língua. Eles misturam com o Guarani. Ou falam só um ou só o outro. Então, vai ter lugares que vai ter gente falando misturado. Exato. Outros vai ter uma língua, então tem que aprender tem um nome pra três isso. formas de falar. Tem um nome pra isso, é Jupará. Jupará é espanhol com Guarani. Então eles vão falar uma frase, eles falam metade da frase em espanhol, o restante em Guarani. Poxa. E pra universidade, tu tem que saber o Guarani também. O básico. Por quê? Porque quando você for pro internato, no hospital, você vai pegar pessoas que são, por exemplo, do interior. E essas pessoas do interior, elas não falam muito espanhol, elas falam mais o Guarani. Mais o Guarani. Então você tem que entender pelo menos o que ela tá falando aí. A gente fez uma cadeira de Guarani, né? Então a gente tem que... Sabemos um pouco, a gente entende um pouco, fala um pouquinho. Mas o espanhol é o que a gente domina, né, amor? A gente precisa dominar pra universidade. Na verdade, eu tive um pouco mais de facilidade... Porque eu já tinha morado no Paraguai, né? Então eu me passava por paraguaia. Né? Nesse período que a gente estava namorando à distância. Isso. Ela morou 4 anos lá. Então ela falava fluente o espanhol. Não, fluente. Nós estávamos tendo uma aula no primeiro semestre, por exemplo. Ela já estava ali, ó, olhando a professora falar, pá. E eu, meu filho, entendi uma palavra do que ela falou. O bom é que tu teve uma companheira pra te ajudar. Ela me ajudava em casa. Só que eu tinha que estudar 3 vezes mais o mesmo conteúdo. Sim, porque... No início, lá, quando a gente namorava lá, que eu vim pro Paraguai, eu entrei num curso pra estudar, pra fazer medicina. E fazia 3 meses que eu tinha chegado no Paraguai. E eu entendia tudo ao contrário. Porque nessa região que a gente morava, se chama Guairá. E Guairá significa ao contrário, né? Então, eles falam ao contrário. Então, por isso eu entendia tudo ao contrário, porque eu não estava acostumada. Então, eles... Como assim ao contrário? No caso, eles falam o espanhol ao contrário ou é o Guarani ou ao contrário? Tipo assim, ó. O espanhol. É tipo assim, vamos supor. Eu estou vendendo essa caneca tantos reais, tá? E aí eles falavam, tantos reais vendo tal caneca. Tipo, eles trocavam, e daí eles muda, falavam. Né? E pra quem tá começando... Pra quem não entende... Eu não entendia. Pra mim, dava um nó na minha cabeça. Porque a gente associa sempre a fonética, né? Por exemplo, da frase, né? Se mudou a frase, mudou a fonética, já ficou tudo diferente. Eu tive bastante dificuldade, então eu tive que aprender na raça, na coragem. Só que, lógico, depois me facilitou bastante, porque eu trabalhei com jovens, né? Então eu trabalhava direto, eu falava direto com eles, eu falava Guarani junto com eles. E aí, quando eu voltei pro Paraguai, depois de casada já, com o projeto... Aí, pra mim, era chuchu... era mamãozinho com açúcar, né? Então, eu tava de boa, mas o Charles ficava só me olhando. Você pensa um cara gringo, que nem eu, alemão, no Paraguai. Eu chegava no supermercado e eu pensava assim, vou treinar meu espanhol? Cara, eu tenho que treinar, né? Tem que treinar. Aí eu vou no mercado, tu não fala pra deixa que eu vou falar e vou tentar treinar. Aí chegava assim... Bom dia, senhora, né? Pra mulher do caixa. E ela olhava pra mim. Bom dia, senhor. Em português. Puxa vida. Puxa vida, tentando treinar. Eu queria falar espanhol e ela queria falar o português. Aí eu disse assim, cara, daí ficava meio indignada, né? Não tinha. E o Guarani? Quando a gente ia treinar Guarani, né? Não. O Guarani.
O Guarani a gente sabia os comprimentos. Mas o mais difícil é o Guarani ou o espanhol? Guarani. Por exemplo, assim, os irmãos chegam na igreja e falam assim, Andediara tenderovassá. Deus abençoe a todos. Não faz sentido. Pra nós, conciliar com o português não existe. Andediara tenderovassá. Eu nunca ia saber que era isso. É difícil de falar, ou, porque por exemplo, é uma língua assim, indígena, né? Sim, ou por exemplo assim, eles chegam assim... Dialeto. Baitecô. É olá. Aí tem bailaporte. Bailaporte, senhor. Bailaporte, senhor. Já é um Guarani com espanhol. Então, bailaporte é como você está, senhor. Entendeu? É um Guarani com espanhol. Aí você responde isso. Iporã. Em Guarani, Iporã é bem. Iporã randê. Bem e você. Então a gente chegava no mercado e falava assim... Baixapá, senhora. Baixapá é um outro cumprimento. E aí, tudo bom? E ela falava assim, Iporã. Aí eu falava, Iporã randê e tal. E ela começava a falar em Guarani. Eu, não, acabou aqui, eu já não sei mais. É só até aqui, eu não sei mais. A parte muito difícil começou a dificultar. Agora, uma coisa assim, muito interessante é que é uma honra pro Paraguai você aprender a falar o Guarani. Muito mais do que o espanhol. Porque é uma língua muito culta, é uma língua muito particular deles. É da cultura, né? Então, se você se esforçar, pelo menos cumprimentar eles em Guarani, você vai ganhar, assim, ó, um crédito muito grande com eles. Pois é, como é que é, assim, a questão da receptividade deles? Tipo assim, aqui no Brasil se vem, por exemplo, o pessoal do Paraguai, a gente sabe que a gente é bem acolhedor, né? O brasileiro é muito acolhedor, assim. Sim. No Paraguai tem mais ou menos, por ser um país latino, ele tem essa coisa meio parecida com o Brasil, é um pouco mais frio, um pouco mais... Eles são mais desconfiados. Eles têm um lado assim que... Um lado que bem receptivo e tem um outro lado que já é mais... assim, sabe? Porque depende... Acho que como o brasileiro, cuidado, né? Também, né? Tem um certo cuidado, né? Tipo... Mas tem a questão também da guerra que existe também, que eu não sei se você sabe um pouco da guerra do Paraguai. Enfim, que daí tem alguns que guardam ainda coisas dessa época. Então, eles têm tipo como se fosse um preconceito, assim, uma coisa. Não, brasileiro não. Então, tipo, como a gente viveu lá no interior, tinha gente que, nossa, brasileiro pra eles... tudo de bom, né? Mas já tinha os outros já que não gostavam muito, não. Não, eram bem, tipo, meio, sabe... Meio um povo mais cauteloso também, já, né? Já mais não, cauteloso, né? Não queriam falar muito, já não te dava muito... Não deixava tu entrar, não dava muito espaço. Mas viver no Paraguai é um país bom de viver, né? Assim, um país muito bom. O que eles faziam, principalmente no início, quando eu estudei lá, eles faziam assim, ó... Eles sabiam que eu era brasileira, né? Que eu tava estudando pra entrar na mesma faculdade que eles. E eles me viam como rival deles eterna, porque eu era brasileira. Então, o que eles faziam? Eles se fechavam entre eles falando Guarani e me deixavam sozinho. Ah, entendi. E eles, tipo, eles olhavam pra mim e eu era a inteligente pra eles. E eu não entendia muita coisa, sabe? Eu disse, gente, eu não sou rival de vocês, eu sou a mesma coisa. Só que eles, por eu ser brasileira, eles me olhavam com um olhar diferente. Então, tipo, existe um quesinho então assim... Então é muito parecido com o Brasil aqui. Parecido. É muito parecido com o Brasil, né? Existe um quesinho, assim, que... Mas é interessante, é legal ouvir essas histórias, assim, porque a gente tem coisas que a gente não imagina, assim. Tipo, eu não tinha conversado ainda com pessoas que estavam estudando, por exemplo, no Paraguai, entende? Sim. Então é sempre uma novidade a gente escutar, assim, histórias, né? É muito, muito legal. E tem muito brasileiro estudando lá ou são poucos? Ou tem argentinos, tem outros países que estudam? O maior índice de estudantes no Paraguai de estrangeiros são brasileiros. Existem sim outros de outros países também, né? Mas mais os brasileiros que estudam lá. Só em Cidade Oeste, que é onde a gente está, há uma perspectiva que há entre 25 a 30 mil estudantes brasileiros lá, estudando medicina hoje. Mais do que Assunção, né? A gente estudou um ano em Assunção,
transferimos para Cidade do Oeste, que é onde a gente está atualmente agora, né? Tem bastante brasileiro. Muito brasileiro. E aí entra uma outra questão muito interessante. Do sul, mais muito do Nordeste. Do Sul, poucas pessoas, muito poucas. Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, mas mais do Nordeste. Nordeste é onde, gente, é muito nordestino lá. É muito. É demais. Eu tive na Bolívia e na universidade lá tem muito paulista, né? Muito paulista, muito pessoal de Curitiba, paranaense, assim, bastante assim, né? Sim. Tinha também uns nordestinos, mas não era tanto assim. Ali já tem muito. É que assim, ó, existe vamos dizer assim, na gíria, um lance, né? Existem médicos que se formaram no Paraguai, voltaram para o seu país, que é o Brasil, para o Nordeste, para o próprio Amapá, que é no Norte, e revalidaram o seu diploma. Então isso ganhou um crédito para o Estado, né? Então, tem alguém aqui que estudou lá e deu certo. Então, eu conversei com muitos estudantes e eles disseram, eu vim para cá porque tem um médico na minha cidade que se formou aqui. E hoje ele atua no Brasil. Ele passou no Revalida e hoje eu quero estudar igual ele. Então, acho que essa referência de ter alguém no Brasil que já revalidou o diploma, porque você estuda no outro país, pode ser nos Estados Unidos, se você for querer atuar no Brasil, você tem que fazer uma prova. Pode ser americano, pode ser quem for, na China. Então, o Brasil tem isso. Então, a gente chega aqui de volta, a gente tem que fazer uma prova para mostrar os conhecimentos que a gente tem. Sim, né? sim. Então, existem médicos que já fizeram, muitos médicos, inclusive, que já aprovaram seu diploma aqui e estão atuando e trabalhando normalmente, né? Legal. E vocês, assim, Bom, já daqui a pouco mais a gente vai falar sobre o projeto, né? Claro. Mas, assim, vocês já pensaram, assim, em depois de formados, atuar... depois de um certo tempo, não sei, de validar, né, o diploma no Brasil e atuar no Brasil, ou algum projeto assim para atuar mais no Paraguai mesmo, né? Ou vocês querem falar do projeto agora, né? Então, já uma resposta, talvez uma pergunta, talvez ela já responda. Sim. Né? É que assim, ó, e na verdade, como o nosso propósito desde o início era algo missionário, né? Então a gente ainda não tem específico um país que a gente vai trabalhar. A gente acredita que, como a nossa vida é pautada pelo que Deus pede pra gente fazer, Ele guia a gente. Então o que a gente faz, né? Que nem a gente tá estudando. E a gente não sabe ainda se a gente vai voltar pro Brasil, se a gente vai ficar no Paraguai, se a gente vai para outro país. A gente sim, pelo nosso natural, isso. De Deus, pelo natural, a gente, claro, vamos revalidar, voltar pro Brasil, né, abençoar a nossa igreja, abençoar onde, né, enfim. Mas enquanto Deus não falou nada, nós vamos esperando, mas vai chegar um momento, como ele já disse, Deus já falou com a gente, que ele iria nos levar a um país. Então, a gente está esperando a esse momento, terminar de estudar, e o Senhor vai dizer, não, agora vocês vão fazer tal coisa, agora vocês vão ir para tal lugar, e vocês vão fazer isso, vocês vão atuar lá. Então, a gente meio que, esse futuro é meio ainda imprevisto, ainda a gente não tem algo muito certo. Com certeza, tudo vai ser perfeito, né? Amém. Amém. Pela história as histórias que vocês estão contando de vocês, dos relatos, né, da vida de vocês, tudo tem saído perfeito, né? E com Deus é assim, né? Quando Ele tem um plano, Ele... propósito, projeto. A gente não precisa saber como é que vai ser. A gente só sabe que vai ser perfeito porque Ele que faz, né? Ele que faz acontecer. Que sem Deus a gente não é nada. Então, se está no propósito de Deus, com certeza vai ser perfeito. Vai ser o melhor projeto, né? Com certeza. E agora, falando em projeto, daí tem o projeto Médicos com Propósito. Com Propósito. Né? Como eu falei, então, foi bem legal, assim, legal tu fazer essa pergunta. Então, a gente foi para o Paraguai com esse intuito de estudar lá, fazer medicina, mas não apenas se formar, vou me formar para ser crédito, ganhar um status, isso, aquilo, não. Embora isso venha, né, que hoje o médico ele é visto, eu acredito que futuramente não vai ser visto como é hoje, né, o médico, né, o cara que ganha dinheiro, o cara isso, né, eu acredito que vai mudar muito, já está mudando muito isso, né, mas a gente foi com um projeto muito maior do que isso, né. Como eu disse, a gente via uma necessidade dentro da igreja, principalmente, porque era onde a gente estava sempre, né, ali servindo dentro da igreja.
E a gente viu que a medicina podia contribuir muito para a igreja hoje, né? Muitas pessoas hoje que não têm condição, às vezes, de pagar uma consulta, muitas pessoas que às vezes não têm condição de ser orientada por um profissional, enfim, etc., de áreas que tem, né? A medicina hoje ela tem mais de 50 especialidades, né? Então você pode abranger várias áreas dentro da medicina, né? Se especializar depois, né? Então a gente começou a ver essa oportunidade. Vamos se formar e vamos poder cooperar com o ministério, com a igreja, com as pessoas, né? E com os projetos sociais também, que é muito importante, né? Sim. Que a igreja já faz, que a gente pode contribuir de uma ajuda a mais, né? E aí começou também a se abrir umas oportunidades, né? A gente pensava assim, a gente vai se formar e depois vamos atuar. Só que Deus nos surpreendeu já no primeiro ano. Porque como a gente comentou antes aqui, são muitos estudantes lá, principalmente brasileiros. E muitos desses estudantes, Marcelo, eles vão para lá, às vezes são jovens de 17, 18 anos, 20, às vezes tem de 30, tem alguns, mas mais são novos. Saíram do colégio, ensino médio, e o pai manda para lá. Às vezes eles chegam lá sem, às vezes, ter alguém para conversar. Vamos pegar a parte, por exemplo, daqueles muitas vezes que são cristãos, tá? Eles estão aqui acostumados a estar numa igreja, tá congregando, tem um líder, tem um pastor acompanhando, os pais estão ajudando. E quando eles chegam lá é outro cenário totalmente diferente. Por quê? Medicina, primeiro que você estuda muito. Então eles estudam. E no momento que eles têm, o pouco tempo que eles têm livre, eles não têm o que fazer. Entendeu? Então eu sempre digo assim, ó, que lá tem dois caminhos. Ou você se aproxima muito de Deus, ou você se afasta muito de Deus. Por quê? Aqueles que têm aquele momento, quando tem aquele momento ali, vou relaxar um pouco a minha mente naquele domingo, naquele momento ali, ou ele vai para a igreja, vai para casa de algum amigo, tocar um violão, brincar, né? Se reúne com o pessoal ali, que são gente boa, de boa índole, ou infelizmente ele vai para um outro lado bem ruim, que é o lado às vezes das drogas, se aprofunda na bebida, etc. Aconteceu interessante com um colega nosso, que ele nunca tinha bebido, ele nunca tinha fumado, nunca, vamos dizer assim, tinha feito nada ruim, assim. E aí ele chegou lá, ele se deparou com o mundo pra ele. Convidaram ele pra ir pra uma festa. E ele disse assim, eu vou. Ele era cristão. E eu vou. E foi. Esse guri, ele ficou 3 dias desaparecido. Porque tudo que ele não fez na vida toda dele, ele quis fazer num dia. Um dia. Em 3 dias. 1, 2, 3. Enlouqueceu. Aí, graças a Deus, encontraram o guri. Né? Não sei até hoje se ele voltou pro Brasil, o que aconteceu com ele, né? Mas certamente a família ficou muito preocupada com ele por ficar 3 dias desaparecido. E isso é um exemplo, mas a gente tem muitos exemplos. Porque assim, Marcelo, você estuda muito, muito, muito. A pressão é muito grande, psicológica. Então, a sua mente, quando você tem uma folga, ela procura um refúgio. Você tem que preencher aquele vazio de alguma forma. Só que aí tá em você escolher em preencher com algo bom ou ruim. E muitos não têm essa sabedoria, não têm esse conhecimento. Não têm essa estrutura para saber lidar, saber qual é o caminho correto. Sim, entendeu? Sim. Então a gente se deparou com um cenário de muitas pessoas, muitos jovens. Mas a gente não saiu assim, falando, vem cá, pregando. Não, entendeu? Às vezes com o próprio testemunho a gente prega a palavra de Deus, né? Existem sim as oportunidades que a gente fala, né? Mas às vezes tu tá dentro de uma sala de aula, tu não pode estar interrompendo a aula do professor dizendo, Jesus te ama. Não pode, não é um ambiente propício para isso, entendeu? Então o que a gente faz? Às vezes o teu jeito de ser, o teu testemunho, a camiseta que tu coloca, a gente tem uma camiseta, né? Que é uma frase, Jesus é a melhor medicação. Mas de onde que é essa camiseta aí? Que projeto é esse e tal? E ali se abre uma porta pro evangelho. Então um projeto que a gente pensava, a gente vai investir num projeto missionário depois de se formar, a gente começou a investir no primeiro ano. Como? Ajudando pessoas. As pessoas chegavam para nós e diziam assim, cara, eu preciso de um conselho. Às vezes nem cristãos eram, ou às vezes desviados. Existem aqueles que foram pro Paraguai, que já não estavam na igreja há muito tempo. E chegaram lá e disseram, cara, eu sinto uma necessidade de algo de Deus. E aí entra ali uma oportunidade de você ensinar, você discipular aquela pessoa, e graças a Deus essa pessoa voltar para Jesus. Já aconteceu com nós.
Isso é maravilhoso. Então, a gente começou a perceber a imensidão que é e a necessidade que tem. Porque a gente, quando a gente está aqui no Brasil, e a gente não vai menosprezar isso, né? Jamais. A importância que é a igreja estar no Brasil, pregar o evangelho aqui no Brasil. Mas a gente também tem que olhar para fora. Sim. E esse é um outro campo, eu digo um campo missionário. Porque é um outro campo que ninguém pensa, entendeu? Ninguém pensa que existem 25 mil jovens aqui na fronteira estudando ali. E esses jovens não têm ninguém para conversar, entendeu? Muitos deles, como eu disse, eles não têm. E aí começou a se abrir oportunidades dentro da faculdade, fora da faculdade, tomando um café, alguma coisa. A gente começou a levar pessoas para mais perto de Deus. Que legal, né? que legal. Criamos até um culto na igreja onde a gente congrega lá. De uma vez na semana, o culto dos brasileiros, que a gente chama. Aí vai toda a galera pra lá. Imagina, é um outro propósito de Deus, né? Mais um propósito de Deus, né? Imagina quantas pessoas, quantos jovens que por muitas vezes deixaram de fazer coisas que iriam prejudicar a própria vida para estar ali com vocês, né? Que estão sendo usados como uma ferramenta nas mãos de Deus para influenciar, né? Né? E o interessante também que motivou muito a gente é pessoas que foram para lá estudar medicina, mas só por estudar. Meu pai mandou eu para cá. Ou eu tenho um sonho de estudar medicina, mas é isso aqui. Que a gente mais ouviu. E quando eles se depararam com o nosso projeto, com a nossa visão, que a gente quer abranger fronteiras, como a África, como outros países, e o próprio Brasil, o Nordeste, por exemplo, que é uma África, né? Eles disseram assim, cara, eu quero fazer que nem vocês. Eu quero ter um propósito para isso que eu tô aqui. E começaram a falar isso pra gente. Cara, eu quero me aproximar de Deus, cara. Eu não quero ser só um estudante de medicina. Eu quero ter um propósito, eu quero ajudar pessoas, eu quero levar a palavra para as pessoas. Isso eu acho que até hoje é o que mais dá ânimo pra gente, né? De se deparar com pessoas também criando essa visão e tendo essa vontade, né? Essa sede de levar as coisas de Deus. Não só tá lá por estudar, mas por um propósito muito maior, né? Legal. Muito legal. Muito, muito bonito o projeto de vocês e esse propósito, né, que vocês estão seguindo, né, na vivência dos estudos, né, no dia a dia, né? Claro. Vocês estudam lá, agora o período de pandemia, vocês ficaram um tempo estudando à distância, vocês vieram para cá. Sim. Quanto tempo já faz que vocês... Já faz 2 anos, né, amor? 2 anos de pandemia aí, que a gente tá no Brasil só online mesmo. Online. Estudando, Mas então, as aulas sempre... as aulas... Muito... Só no iniciozinho, quando começou a pandemia, que eles pararam completamente, né? Foi parado no início, só depois, aí ficou online, né? Até hoje está online. Até hoje. As práticas são na faculdade, de prática mesmo, na parte prática, né? Mas as aulas são online. E agora, esse ano que a gente deu uma trancada, não foi, amor? Mas os outros anos, o ano passado, no caso, nós fizemos, sim, alguma parte online. Nós fizemos algumas matérias online, sim. Porque existe matérias que ela tem a parte teórica e a parte prática, né? Prática. Então, se a gente não tá lá, não tem como a gente fazer parte prática. Então, essas matérias a gente deu uma adiadinha, né? As outras a gente, que era só online mesmo, só teoria, a gente fez essas daí. Mas vocês, de tempo em tempo, vocês tem que ir pra lá, né? Volta e meia nós estamos indo ao Paraguai, né? Agora, inclusive, semana passada a gente tava lá, né? Nós temos a família também ali que está congregando na realidade, ali. né, amor? Tem a questão do meu pai, né? Que ele tá na recuperação, reabilitação, né? Do Covid. Então, a gente vai para lá para dar também um apoio para eles, para ajudar. A gente aproveita e já vê alguma questão da faculdade também, que como é ali pertinho tudo. E aí a gente passa uns dias lá e depois vem pra cá de novo. Então, e na família lá, qual é a língua que vocês falam? Português? Ou já estão falando tudo espanhol? Não, português. Tudo português. Tudo português. Isso é o mais incrível, né? Pode estar no Paraguai, mas se tiver só brasileiro, é só português. Ninguém fala espanhol, não. Ninguém fala espanhol. E essa era, principalmente quando a gente estava em Assunção, era a briga dos professores. Porque entre a gente era só português. E quando ia falar com o professor, aí espanhol. E aí eles não gostavam, vocês têm que treinar entre vocês o espanhol. Mas ninguém queria treinar, é bem complicado. Fica mais à vontade, né? Na língua, né? Mais em casa, né? Muito legal, cara. Muito, muito legal, assim, esse bate-papo aqui. E
pô, eu fico imaginando, agora vendo vocês falar, fico imaginando, né, em propósitos, né, em o que mais que Deus tem preparado para vocês, que já está sendo algo grande, né? Imagina o tamanho que é, né? Assim, o propósito de Deus na vida de vocês. Eu só tenho que dar os parabéns para vocês, assim, porque realmente um casal tão jovem que nem vocês, assim, entregar as vidas de vocês num propósito para Cristo, que Cristo tome conta e guie, né? Assim, nesse caminho, é fantástico, assim. É muito, muito legal de ouvir mesmo, né? Isso é muito inspirador, né? Muito inspirador. E assim como eu me senti inspirado pelas histórias de vocês, com certeza muitos outros jovens estão sendo influenciados, muito bem influenciados pela história de vocês, pela vida que vocês vivem, né? Uma vida de relevância assim no que fazem, né? Eu só tenho que dar os parabéns para vocês. E lá na faculdade a Sara tem cantado também. Cantou. Pois é. Poucas vezes, mas cantou. Português. Não, cantou em espanhol. Espanhol, na sala de aula, ela já cantou, já com violãozinho ali. Não tem como não... tá na veia, né? Então não tem onde tu vai, tu acaba trazendo isso junto, né? A gente tinha uma apresentação da cátedra de comunicação, né? Oral e escrita, então era espanhol mesmo. E a professora deu uma ideia de cada um trazer alguma coisa cultural de onde você mora e tal, enfim, não sei o quê. E ela descobriu que eu cantava. Não sei como ela descobriu que eu cantava. E ela disse, não, Sara, eu quero que tu cante. E eu disse, mas professora, não, eu quero que tu cante. E aí eu disse, então tá. Aí o meu irmão, que também tava estudando com nós na mesma faculdade, tocava. E eu disse assim, bora lá, mano, tu toca e eu canto. E aí cantei já lá, todo mundo legal. Sabia que eu cantava. Eu falei, então não adianta. Quando o Ministério Batismo de com o Espírito cantar, Santo, né? Não teve nada disso. Não, Eu brincadeira. achei não. engraçado agora que me veio à mente uma lembrança minha aqui. A vez que eu toquei na escola, quando eu era bem novo, bem criança, assim, foi no dia do índio, que eu tive que tocar um tambor, né? Não sei porquê, não me pergunte, mas foi no dia do índio. Sim. Por que será, né? Então, agora me veio sabe, me deu um flashback, assim, do tempo falou em tocar na escola, eu me lembrei da época do índio lá. Mas é legal, né? Que bom que a música também é uma coisa que ela não tem fronteira, né? A música não tem fronteira. E isso eu acredito que vai ser uma ferramenta muito, muito usada também, né? Com certeza. No campo missionário, assim, né? Porque a música é uma coisa que ela atinge, né? Ela vai e atinge, independente do lugar, independente da língua que fale, né? Ela tá sempre ali atingindo e influenciando pessoas também, né? E Deus fala muito através da música, né? Sim. Então é bem interessante, assim, que a Sara, ela tem esse dom do canto, né? Da música, de cantar. E tu fica na palavra ali, né? Na palavra já, na retaguarda aqui. Eu achei muito interessante aquela palestra que tu deu ali na SESI. Falar em SESI aí, eu tô usando a camisa da SESI aí, ó. Aí. Ó, SESI. Aí, pastor Davi. Ó, tô fazendo aqui né? Falando da SESI. A SESI tá de aniversário, fazendo 2 anos de SESI. 2 anos. Né? Inclusive, até bom, é importante falar sobre isso, né? Sim. Vocês também vão ali também, né? Na SESI. Tem sido um lugar muito abençoado, um lugar muito bacana, né? Onde pessoas realmente fazem da obra de Deus, levam com uma seriedade, é muito relevante, é um trabalho muito sério e muito bonito que o pastor Davi está fazendo ali, né? E juntamente com a equipe dele ali, é muito legal. Então eu só tenho que dar os parabéns aqui, publicamente aqui, aproveitar o programa aqui do Tríade Podcast para falar sobre a SESI, né? Sim. Que é um lugar onde eu aprendi a amar, assim, onde eu tive problemas, assim, né? E realmente Deus usou eles para me acolher ali, né? Maravilha. Eu tenho sido acolhido ali de uma forma muito especial, com muito carinho, assim. E não é diferente dos outros, né? Sim. Eles têm acolhido e têm dado apoio e ajudado, né? Eu e qualquer outra pessoa, né? Independente de raça, cor, Sim. né?
de classe social, isso é, a SESI tá parabéns. Bom, já fiz meu comercial da SESI aí, né? Mas eu ia falar nisso porque eu vi tu dando a palestra ali na SESI, falando sobre depressão, né? Sim. Eu achei bem interessante, assim, esse assunto que tu abordou ali aquele dia, né? É um trabalho muito bacana, porque às vezes a gente acha que na igreja o pessoal tá bem, né? Sim. Tem gente que associa, né, o cristianismo a tá tendo um segmento evangélico, não tem problema de depressão, não tem problema nenhum, é um imortal, né? Sim. Então, até para isso, né, o Charles? É muito importante, né, a gente falar desse assunto, principalmente dentro das igrejas, né, que é um assunto real do nosso tempo, do nosso século agora, que é o que afeta boa parte da humanidade, né. É importante, assim, a gente frisar também que o Brasil hoje, ele é considerado o país que mais possui pessoas com ansiedade no mundo. Então, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo hoje. O Brasil é o mais ansioso do mundo. Mais ansioso do mundo. E é o segundo país com mais pessoas que sofrem de depressão. Só perde para os Estados Unidos. Então, é bom que a gente tenha conhecimento desses dados para que a gente busque mais informação sobre esse assunto. E é isso que eu acho que é muito importante dentro da igreja hoje. A quantidade de informação, né? Sim. Porque antigamente, principalmente, se tinha muita pouca informação sobre isso, né? Que aí entra aquele detalhe que a gente conhece e a gente lembra, né? Falava sobre depressão, a gente classificava aquilo como algo somente espiritual e não patológico, né? Que seria o lado de enfermidade, né? E hoje, diante dos estudos e do conhecimento, né? Tanto biblicamente ou cientificamente, já se prova que a depressão ela é uma doença, né? Ela não é só algo espiritual. Existem casos que é espiritual, né? Vai se tratar com algo espiritual. Mas existem casos, por exemplo, que é uma falta de hormônio ou hereditário, uma genética, né? Então, a gente precisa cada vez mais falar disso. Não só da depressão, mas síndrome do pânico, ansiedade, TDAH. São coisas reais que hoje estão acontecendo na nossa volta, né? Também esse é uma área que chama bastante atenção da gente, como futuros médicos, né? Chama bastante atenção dentro da igreja. A gente que trabalhou, serviu com muitos líderes, pastores, a gente viu uma grande necessidade. Hoje, por exemplo, existem muitos pastores se suicidando, né? Pessoas que estão no mais profundo, às vezes, da doença, né? E como a gente não vai falar disso? Como a gente não vai ter o conhecimento disso, né? Como a gente não vai ter o conhecimento? Então, a gente precisa ter o conhecimento. E como que a gente vai adquirir o conhecimento? Através dos psicólogos, dos médicos, dos nutricionistas, enfermeiros. São pessoas da área da saúde que vão ter o conhecimento para ajudar a cooperar, para que as pessoas passem também para outras pessoas. Interessante tu falar sobre isso, porque muitas pessoas, né? Muitas vezes acontece de elas terem uns sintomas, né? Que são essas tristezas, né? Falta algum tipo de hormônio no organismo, então tem diversos sintomas, né? Sim. E como tudo é espiritualizado, elas não recorrem a um especialista, né? Então é um erro muito, muito grave, né? Que as pessoas cometem, né? Elas acham que vão ser curadas através de uma oração, através de uma... A gente sabe que Deus ele cura, né? Mas tem coisas, né? Que Deus deu conhecimento, né? Para o homem, para que ele possa contribuir, né? Na medicina para ajudar o ser humano, né? Com certeza. Então, foi muito interessante tu falar esse assunto sobre pastores que se suicidaram, muitos pastores se suicidam, né? Tem acontecido até isso bem recentemente, e vai um alerta, né? Para que qualquer sintoma, qualquer pensamento, tristeza, esses sintomas assim que são os mais clássicos, né? Sim. Da depressão, que as pessoas procurem um especialista,
né? Verdade. Porque muitas vezes acontece das pessoas se apegar, né, na fé, claro, a fé em Cristo e o poder de Jesus Cristo, né? Cura, mas muitas vezes acontece por alguma negligência, né, das pessoas deixarem a doença tomar conta de si, né? Sim. E acontecer esse tipo de coisa, de cometer suicídio. Então, eu achei bem interessante tu falar sobre isso, porque vai um alerta pro pessoal, né? Sim, com certeza. E é muito importante esse trabalho dentro da igreja, né? Com certeza. Porque muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Sim. Então é muito bom, Charles, muito legal mesmo. E tu tem feito esse trabalho porque tu deu essa palestra lá na igreja, lá, né? Sim. Tu tem feito esse trabalho assim em outros lugares sobre esse tema? Sim, a gente tem abordado assim na medida que o pessoal tem o conhecimento também, sabe? Que a gente fala sobre esse assunto, que a gente ministra a palestra, né? Uhum. Então o pessoal tem convidado, né? Somente agora recente que passou o Setembro Amarelo, né? Que é o mês da conscientização, né? Da saúde mental. Então, a gente ministrou semanalmente, assim, outras igrejas também, né? Palestrando, falando. E também até mesmo nas faculdades, fora de dentro da igreja também, né? Então, é um assunto que precisa ser abordado dentro da igreja e também fora. Né? Então, a gente, aonde convidar, onde o pessoal tiver interesse de ter o conhecimento, a gente leva pro pessoal. Pô, muito legal, tá de parabéns, hein? Parabéns por essa iniciativa aí, que tem ajudado muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Eu lembro que na palestra tu tava falando, eu comecei eu comecei a me identificar, assim, com algumas coisas, né? Sintomas, porque dificilmente agora, deve ter um percentual, tu como um estudante, né, da medicina, deve ter um percentual aí de pessoas que provavelmente possa ter, né, sintomas de depressão, né, e eu acredito que seja grande, né, que nem tu falaste agora há pouco, né, que no Brasil é o segundo, né, o segundo país da depressão. Uhum. Da depressão. Imagina quantas milhões de pessoas, quantas pessoas, né, Sim, que sofrem desse mal e muitas das vezes não recorrem a um especialista. Às vezes até não tem alguma condição, né? E não tem quem alertar de alguma coisa, né? Eu achei muito, muito interessante isso e tá de parabéns por essa iniciativa aí, Charles. Amém. Eu só queria deixar frisado, né, que o médico correto seria o psiquiatra, né? Psiquiatra. Procurar um médico psiquiatra, que é o especialista que vai trabalhar essa área da saúde mental, ou um psicólogo, né? Uhum. Não tem problema, pode procurar também, né, um terapeuta. Ele também atua nessa área, né? E precisando também ele vai indicar um médico também, né? Para poder medicar, se for necessário, né? Então... E, abrindo parênteses aqui para que o Charles não falou, mas eu vou comentar aqui por ele. Na verdade, nós só chegamos a isso e a esse denominador comum, né? De começar a pesquisar e a saber um pouco mais do assunto depois de que nós tivemos, né, amor? Depois que o Charles começou, a gente foi lá para o Paraguai para estudar. Eu nunca tinha visto, tá? Foi a primeira vez. Foi quando o Charles teve a crise de pânico. Mas não foi no Paraguai, foi quando nós viemos de férias, né? Uhum. E aí foi a partir daí que surgiu pra gente o chamamento pra poder ver, né? Não, o que é isso? Como é que é assim? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai tratar? Então, já para poder saber como atuar e como reagir pra gente mesmo, pela nossa experiência que a gente passou, que o Charles teve 2 crises de pânico, uma seguida da outra, e a gente foi procurar ajuda, foi pra psiquiatra, aí começou a cair todas as barreiras e tabus que tinham, sabe? Uhum. E aí a gente foi atrás de psicólogo e fazer tratamento. Foi a partir daí que a gente passou por essa experiência, né? E como a gente não sabia, a gente pensou, nossa, muita gente não deve saber disso também, como é que funciona, como é que é, como que a gente tem que fazer, o que tem que procurar. E a gente, a partir disso, passou, né, a abrir a nossa visão para essa área. E que hoje tem sido, nossa, muito falada, assim, e muitas pessoas ainda passam por muitas coisas, por medo, assim, ou até insegurança de perguntar ou de sair, porque principalmente para nós cristãos, né, a gente tem aquela coisa, do psiquiatra, psicólogo, a gente não precisa disso, né, só que isso tem nos feito enxergar, né, que antes de a gente ser
né? Qualquer coisa, atuar na igreja, fazer qualquer coisa dentro da igreja, a gente é o ser humano, né? E o ser humano, ele tá... Tem uma palavra, cortando a Sara um pouquinho, que eu sempre guardei muito no meu coração, uma palavra de Deus, né? E quando eu tava passando por um momento difícil de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, né? Uma pessoa me disse essa palavra e ficou na minha mente até hoje. Na verdade são várias, mas essa foi uma das que me chamou a atenção, que diz assim, ó, é o segundo maior mandamento, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E é engraçado que a gente ouve isso, principalmente quem cresceu na igreja desde criança, né? Ou ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a pergunta que me fizeram é, como tu pode amar alguém se tu não ama a ti mesmo? Muitas pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, elas têm uma relatividade, vamos dizer assim, com a questão de se preocupar muito em agradar as pessoas, se preocupar muito em se doar às pessoas e às vezes esquecem de cuidar delas, né? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela anda junto com a ciência. Porque coisas que a ciência está descobrindo hoje, na palavra de Deus já estava lá atrás. Que o ser humano, ele precisa cuidar de si mesmo. Porque se eu não cuido de mim, amo o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que me amar, E como que eu vou me amar? Eu cuidando da minha saúde, eu cuidando da minha vida espiritual, cuidando da minha vida física. Se eu estiver bem, eu vou conseguir ajudar automaticamente outras pessoas. Né? Verdade. Mas eu não posso inverter esse processo. Por isso que a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas primeiro tu tem que te amar. Primeiro tu tem que cuidar de ti. Aí tu cuidando bem de ti, tu consegue cuidar de outra pessoa. Né? A gente não pode inverter o processo. Perfeito, é isso então mesmo, isso é muito importante, né? E foi como tu disseste agora, né? A palavra de Deus. Muitas coisas que na ciência foi sendo descoberta recentemente, a palavra de Deus já vinha ensinando, né? Já vinha dando aqueles toques, né? Sim, é o próprio Salmo que diz, né? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Né? Então, a gente poderia citar aqui muitas palavras que a ciência hoje, ela vai te tratar dessa forma, né? Exatamente. Ela vai te dizer, pensa no que é bom, isso vai te fazer bem. Mas é exatamente por isso, por esse versículo aí, quando a gente pensa em coisas boas, é liberado automaticamente hormônios no nosso organismo, pra gente se sentir bem, pra ter um bem-estar. Então, automaticamente isso acontece e a gente acha que, um versículo ali, que é uma simples coisa que hoje é usado em terapia. A médica vai falar, a psicóloga vai falar pra você, não, você tem que pensar em coisas boas, coloca na tua memória, enche de coisa boa. Sim, porque automaticamente quando tu pensa nessas coisas, o teu organismo vai reagir com aquilo. Então é algo é algo de Deus mesmo pra nossa vida, pra abençoar a gente, né? E muito importante também, né, que Deus tem colocado na nossa vida as pessoas, né? Verdade. Pessoas são bem assim, muito, muito precioso, porque como faz diferença, né, de ter uma pessoa que realmente a gente pode contar para conversar, sentar e falar e trocar uma ideia. Daqui a pouco a pessoa vai relatar alguma experiência que teve muito parecida. É verdade. E vai dar uma receita tipo assim, eu passei por isso, mas eu não enxergava dessa forma. Eu procurava enxergar sempre aquilo que era bom, né? Então, assim, é muito importante, né, os relacionamentos, né? Sim. Em tempos de pandemia também é uma coisa muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque o índice também de pessoas depressivas aumentou muito, né? Muito. Nesse período de pandemia, porque as pessoas se afastaram não tiveram mais contatos, assim. Não se podia, né? Não podia ter aquele contato. Não podia falar uma com as outras, assim, próximo. Mas por uma questão mais de não ter costume mesmo, não fazer aquela videochamada. É verdade. Né? O pessoal agora começou a fazer isso, né? Então, o pessoal não pode por uma precaução por causa da doença, né? Por causa do vírus, da gripe. Aí o pessoal não atinava a pegar o telefone. Sim. E fazer uma chamada de vídeo, trocar uma ideia, sabe?
Claro, depois de um tempo começou a ter até consultas, né? Sim. Online, né? Hoje é tudo online. Consultas online, Hoje tá né? online. Uhum. Então é muito importante que a pessoa converse, né? Sim. É muito importante que ela tenha alguém para conversar, né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra e conversar com pessoas que têm coisas boas para falar, algo positivo, né? É que nem a gente tá trocando essa ideia aqui agora, né? Tá sendo tão bom, né? Nos causa um bem-estar, porque a gente tá trocando informações, a gente tá aprendendo, né? Claro. Aqui. Então é muito importante isso. Mas, Charles, tu falou sobre o teu projeto agora, antes de nós tocar nesse assunto. Então, esse projeto lá de Médicos com Propósito, tu tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse projeto de vocês? Temos sim. É importante também comentar, né, que pro pessoal, a gente tem um projeto que envolve missões, como eu já falei, mas sendo mais específico assim, eu tenho uma parceria com um amigo meu, que é o Dr. Rodrigo Assunção. Dr. Rodrigo Assunção. Isso. Ele é daqui do Brasil mesmo? Ele é de Joinville, Santa Catarina. Joinville, Santa Catarina. Um grande amigo, é um médico cristão, psiquiatra, né, formado em ciências da religião também. Uhum. E ele já tinha um projeto na África, né, onde uma vez ao ano ele vai com uma equipe de médicos, não só médicos, mas nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, advogados, toda uma equipe, uma vez ao ano. Eles vão à África para ajudar crianças que estão lá, uma base missionária que tem na África, e eles ficam lá alguns dias, algumas semanas lá tratando essas crianças, né? E também levando alimento, levando ajuda para essas crianças, né? Então, a gente tem uma parceria com ele da venda de produtos, que são camisetas, squeezes, né? Que são aquelas garrafinhas d'água, moletons, livros, né? Vários itens que a gente vende. E todo o valor desses itens que são vendidos, eles são destinados 100% à obra missionária. Né? Então, todo mês a gente envia uma oferta para a África, né? Para esse projeto que ele já tem lá, né? Para ajudar essas crianças, né? Então, uma parte da ajuda dessas vendas vão para lá e outra fica para ajudar eu e a Sara, que também estamos nesse projeto missionário lá no Paraguai. E esses produtos o pessoal encontra onde? Tem alguma rede social, alguma coisa que eles possam... Nós temos o Instagram, que é mais fácil ali de achar nós, né? É Médicos com Propósito, tudo junto. Médicos com Propósito. Com Propósito, tudo junto. Ali você vai poder mandar um direct para nós. E também tem várias fotos ali dos produtos que a gente vende também. Tem o nosso Instagram também, né? Tem o nosso Instagram também. O Instagram de vocês é junto ou cada um tem um? Cada um tem um. Cada um tem um. O teu é Charles. Charles, T-H-I-A-R-L-S, Charles Zandoná. Zandoná. Isso. O meu é Sara. Sara. Na verdade tá T-H-E, né? Eu acho que é isso. Zandoná. Foi uma coisa que eu tive que botar ali. Vai estar na descrição ali embaixo agora, quando vocês falar, vai aparecer embaixo ali. Show. Pro pessoal de casa, né? Então eles também podem encontrar através do Instagram de vocês informações, também. Se quiserem marcar alguma agenda com a gente, quiser informações, por exemplo, para palestrar, para pregar, a Sara cantar, pode estar entrando em contato pelo Instagram também com a gente. E é muito legal, eu super recomendo, é muito bom, né? É muito bom, assim, sobre o que vocês falam, o que tu fala, né? Sobre essa questão da saúde mental, sobre que quando a pessoa ela tem uma como é que eu vou dizer, ela tem uma veia cristã, né? Sim. E ela fala do assunto já com essa visão, né, do cristianismo. Sim. É super bacana, né? Super bacana É muito bacana essa questão da fé com a ciência, né? Com a fé com a ciência, né? Então é enfatizado muito isso, né? Sim. Que a fé é com a ciência, né? Sim. Então é muito, muito bacana. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui, né, fazendo essa participação aqui no programa. E eu sempre falo para todos, mas não é porque eu falo para agradar, é porque é verdade. Que às vezes o assunto tá tão legal que eu sempre falo assim, ó, a gente tem que fazer outra vez também, né? Marcar uma outra hora, né? Eu não sei, vocês vão pro Paraguai... Vamos no início do ano que vem só. Início do ano que vem. Aí, a princípio, vai iniciar aí presencialmente as aulas, né? Mas lá por março ainda. Lá por março ainda. Então talvez a gente faça alguma coisa antes aqui. Se Deus quiser. Vamos aí, então.
muito legal. Muito obrigado pela participação de vocês, né? E, bom, a Sara canta, né? Eu acho que agora no final a gente vai finalizar com uma música, né? Pode ser, vamos lá. Então, pessoal, eu falei aqui com o Charles Zandoná e Sara Zandoná, que são estudantes de medicina e tem o projeto Médicos com Propósito, né? Foi um bate-papo muito legal aqui, eu recomendo a todos que, né, sigam no Instagram e procurem esses produtos ali que eles têm, né, para ajudar essa obra missionária aí, que é muito importante, muito interessante. Então tá, vamos cantar então, Sara? Bora lá. Vamos lá. Ele